Então, nós temos, quer dizer, na prática, um conceito que é valorado juridicamente, seja na própria Lei 9.096, seja na própria Constituição Federal, ou seja, até mesmo no Estatuto dos Partidos, e na prática, o que nós observamos é que esses princípios ainda não se encontram ajustados, quer dizer, dentro da nossa praxe jurídica como valores fundamentais a serem defendidos e sustentados até pelos próprios tribunais, que lamentavelmente não é o que na nossa militância da advocacia a gente percebe. Quer dizer, os próprios tribunais, eles flexibilizam, eles vulneram esses princípios, não raras vezes, admitindo que a infidelidade partidária é algo que faz parte do processo político, né? E interpretam até determinadas disposições normativas de forma a ampliar esse espectro de infidelidade partidária, criando justificativa nos seus julgados, aonde as suas próprias resoluções não contêm essa chamada justa causa. Eu vou depois entrar especificamente nesse ponto, mas eu quero acentuar que essa questão, quer dizer, da ética, da disciplina e da fidelidade, isso, na verdade, é de uma fundamentalidade tal que não se concebe um processo político, né, estável, um processo político capaz de atender às necessidades de transformação de uma sociedade e de construção, quer dizer, de um Estado verdadeiramente fundado, né, enfim, numa ordem jurídica e numa ordem social e numa ordem política, quer dizer, justas e firmes, se não houver a fidelidade, se não houver a eticidade, não houver a disciplina, né, partidária, né, inclusive e principalmente do próprio partido em relação ao seu programa, quer dizer, se não houver isso como um valor intangível e defendido não só pelo partido, como por todos os integrantes de um determinado partido, como também pela sociedade, cobrando dos partidos políticos esta coerência, e esta fidelidade aos seus programas, aos seus princípios, e a justiça eleitoral, ela também, quer dizer, agindo quando provocada, no sentido de afirmar a força desses princípios. Ou seja, quer dizer, na teoria, nós temos um quadro onde a Constituição Federal ela prioriza e valoriza esses princípios, a Lei 9.096, que é a lei orgânica dos partidos políticos, também. E interessante é que a lei dá aos partidos políticos, né, dentro da regra do artigo 3º da própria Lei 9.096, a autonomia para os próprios partidos estabelecerem as suas normas internas de disciplina e fidelidade, mas acentuando que isto é uma norma principiológica, né, e que essa norma é uma norma de força intensa. E, na prática, o que a gente vê é, por qualquer motivo, por qualquer razão, e pior, por qualquer interesse, a fidelidade partidária, ela ser vulnerada, ela ser aviltada, e os tribunais simplesmente ignoram essa prática e, às vezes, até incentivam e legitimam. Então, nós temos, na teoria, quer dizer, sob a perspectiva da compreensão das normas de aplicação, um sistema que fortalece esses princípios, e, na prática, o que nós temos é exatamente tudo ao contrário deles. Então, o que acontece é, na teoria, a gente tem um sistema, né, que, se aplicado, se cumprido, se observado pelos partidos, pelos integrantes dos partidos, pelos representantes dos partidos, pela justiça eleitoral, fundamentalmente, né, afirmando essas normas e esses princípios como valores fundamentais e intangíveis do processo político, nós teríamos uma política fundada numa prática, quer dizer, muito mais própria a se manter e consolidar um Estado de direito democrático. Mas, enfim, infelizmente, nós temos os instrumentos, mas não sabemos o que fazer com eles. Então, aqui no Brasil, entre nós, e agora falando desses instrumentos, quais são, a primeira norma, né, que a gente, quer dizer, deve observar é a própria Constituição Federal, né? A Constituição Federal, ela, dentre aqueles princípios, né, que são os princípios que a gente, olhando a Constituição, do seu primeiro ao seu último artigo, né, o que a gente vai ver é que essa Constituição ela é orientada por determinados princípios que estão presentes em todos os seus dispositivos, todas as suas normas, né? Normas constitucionais, por ordem, que positivam, né, determinados princípios, e normas que são eminentemente principiológicas, como, enfim, em regra, toda a Constituição deve ser. Mas essa nossa Constituição ela tem essa característica, né, de avançar
e ela deixa de ser, pura e simplesmente, uma norma de princípios, e ela, mais do que ser uma norma de princípio, em muitas situações, ela positiva esses princípios, né, estabelecendo, enfim, apenas a título de exemplo, quando no artigo 226 trata da família, ela traz a união estável como uma entidade familiar, e ali ela já regula quase que, enfim, a união estável, né, como como uma instituição, quer dizer, de direito, e inserindo no contexto do próprio direito de família e fazendo com que todas as leis de direito de família sejam aplicadas à união estável. Então, ela está, na verdade, não trazendo um princípio com relação à família, mas especificamente com relação a um instituto de direito de família, positivando, quer dizer, trazendo positivamente para o ordenamento jurídico aquilo que antes dessa Constituição estava fora. Nós todos sabemos que antes da Constituição de 88, as uniões estáveis elas eram chamadas de concubinato, e nós não tínhamos uma lei que regulasse, não tinha nada falava sobre o concubinato, né? O concubinato ele era uma construção jurisprudencial que acabou resultando na súmula 385 do Supremo Tribunal Federal, que era aquela súmula que tratava da sociedade de fato íncita aos concubinatos, em que a mulher participava dos bens adquiridos onerosamente na constância do concubinato, né? Entendendo que havia uma sociedade de fato em que, provada essa convivência mora uxore e provado que a mulher contribuiu para a formação de um patrimônio, ela então faria jus da proporção dessa contribuição a esse patrimônio, enfim, que estaria somente em nome do concubino, né? Com a Constituição é que esse nome, concubino e concubinato, mudou e passou a ser tratado como união estável. Mas, enfim, eu fiz essa rota paralela para dizer que a Constituição ela positiva em muitas das passagens, quando nós temos ali na Constituição, também na parte do direito do trabalho, vários dispositivos que são, na verdade, normas positivas e não meros princípios constitucionais com relação às questões ligadas ao trabalho, né? Então, ali fala da hora extra, fala, enfim, do 13º, fala de uma série de coisas que, na verdade, seriam assuntos a serem tratados na legislação infraconstitucional, mas que a Constituição, né, essa especificamente, para ser mais do que uma mera carta de princípios e por questões históricas, né, por questões políticas do momento que nós estávamos vivendo, de muitas transformações, o Constituinte entendeu de reforçar, né, esses princípios, já inserindo positivamente na Constituição Federal como normas de autoaplicação. Mas, com relação, então, aqui voltando à nossa fidelidade, né, ao nosso tema, com relação, quer dizer, à fidelidade partidária, a primeira questão que a gente observa é que dentro desse conjunto de princípios, um que se destaca com reiteradas, né, manifestações e pela força que tem, é a questão, quer dizer, da ética e da moral pública, né? Quer dizer, quando nós falamos da administração pública, nós vemos presente a ética, a moral. Quando nós falamos enfim, quer dizer, da atividade produtiva, nós vemos falando da empresa dentro dos fins sociais, na perspectiva de atender essas finalidades. Então, quer dizer, dentro dessa perspectiva, né, de qual a relevância que a ética, né, e esse conceito, essa ideia de moral tem para efeito de informar a fidelidade partidária, né, como um valor fundamental, é só olhar a Constituição. Então, quer dizer, como um sistema, nós vamos encontrar na Constituição, em várias passagens, a afirmação, quer dizer, da ética e da própria, quer dizer, moral pública como um princípio fundamental, como um princípio intangível. E isso se aplica em toda a atividade, né, das relações do homem, enfim, com seus semelhantes, do homem com as suas entidades, do homem com o Estado, enfim, em todos os gêneros em que as relações humanas elas geram vínculos, geram direitos e geram obrigações. No Código Civil, por exemplo, nós temos o princípio da boa-fé objetiva, que nada mais é do que exatamente trazer para a legislação infraconstitucional esses princípios que a Constituição destaca como pilares, quer dizer, como princípios fundamentais na preservação, na formação de um Estado democrático de direito e de uma ordem jurídica justa infraconstitucional. E também, então, né, no que diz respeito à relação
a atividade dos partidos políticos e a relação dos filiados com o partido político não poderia ser diferente. Quer dizer, a ética e a moral, ela está presente, né, como um valor republicano fundamental em vários temas tratados pela Constituição, mas não está presente, então, nas relações e nas atividades dos partidos políticos? Não, evidentemente que não, porque a Constituição é um sistema e, como tal, ela deve ser interpretada e compreendida. Então, a primeira raiz que a gente vê é essa. A Constituição afirma, quer dizer, a ética como um valor fundamental. E ainda que a Constituição não dissesse isso, quer dizer, a ética ela é íncita à própria atividade humana. A atividade humana sem a ética seria a própria ruptura de qualquer estrutura social que não teria sustentação se nós não tivéssemos esse senso coletivo de conduzir as nossas ações, de nos comportarmos, senão, quer dizer, desse conjunto, enfim, que decorre, né, da própria ética. Então, o artigo 17 da Constituição, e porque os partidos políticos são entes de direito privado, embora, né, na atividade política as funções e os efeitos das ações tenham consequências públicas, né, mas os partidos políticos, como entes privados, eles recebem da Constituição Federal uma autonomia para dispor sobre a sua organização, né, para dispor, enfim, sobre o seu funcionamento e também sobre a sua disciplina e sobre as regras que dizem respeito à fidelidade partidária. Em sequência à Constituição, então, em 95 nós temos a Lei 9.096, né? E a Lei 9.096, então, né, por este princípio constitucional do artigo 17, ela traz no seu artigo 3º esta mesma ideia de que os partidos políticos têm autonomia para estabelecerem as regras de funcionamento, de organização, das suas ações e da sua disciplina interna em relação aos seus filiados. Então, no artigo 3º, a lei orgânica, ela remete aos partidos políticos essa atribuição de estabelecer nos seus estatutos essas normas, enfim, de disciplina, de fidelidade, de organização, de funcionamento e da sua ação política. Também na LOP, e aí já na frente um bocadinho, no artigo 14, nós temos esse mesmo princípio, mas aqui já de uma forma um pouco mais extensa, né? É que ele diz, eu vou ler para vocês aqui, o artigo 14 é o seguinte: observadas as disposições constitucionais e as desta lei, veja que sempre, né, fazendo remissão à própria Constituição, porque é da Constituição que nasce a lei orgânica dos partidos políticos. Observadas as disposições constitucionais e as desta lei, o partido é livre para fixar em seu programa seus objetivos políticos e para estabelecer em seu estatuto a sua estrutura interna, organização e funcionamento. E aí o artigo 15 diz o seguinte: o estatuto do partido deve conter, veja, isso é uma imposição. Por que o estatuto que deve conter? Porque a lei e a própria Constituição remeteu isso aos partidos políticos. Quer dizer, a lei não quis criar um sistema de ação de um partido político que não refletisse o sentimento, que não refletisse a identidade ou que não refletisse aquilo que os integrantes daquele partido achassem que é o mais conveniente. Então, adotou essa ideia de criar um sistema liberal, outorgando essa competência normativa para os próprios partidos políticos. Então, embora a lei de regência dos partidos políticos seja uma lei federal infraconstitucional, essa própria lei, em vários temas, remete aos partidos políticos a atribuição de estabelecer as normas mais adequadas à sua estrutura, ao seu funcionamento e aquilo que, para assegurar a manutenção dessa estrutura e o seu funcionamento, na perspectiva da ética e da fidelidade, seja necessário impor como normas, né, de disciplina partidária interna. E por isso é que o artigo 15 diz que o estatuto deve conter, porque se o partido não contiver, cria-se um vazio. E aí esse vazio, esse vácuo normativo cria uma própria instabilidade, não só para o próprio partido político, mas também, quer dizer, no cenário político em geral, porque se aquele partido não tiver condições de sustentabilidade da sua estrutura, não tem condições, naturalmente, de exercer, quer dizer, as suas atividades políticas.
Então, essa imposição do artigo 15, especificamente diz respeito ao inciso 5º, diz, né, então, deve conter, né, normas que digam respeito à fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado a ampla defesa e o contraditório. Bom, isso também, claro, porque há uma norma principiológica de caráter fundamental, que é a norma do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que em qualquer instância, seja judicial ou seja extrajudicial, ninguém, quer dizer, pode ser preterido em algum direito se não for garantida a ele a ampla defesa e o contraditório. E aí também, quer dizer, por ser assim, nos partidos políticos, né, nenhum processo de imposição de sanção disciplinar, né, poderia se estabelecer se não fosse garantido da mesma forma a ampla defesa e o contraditório. Então, a fidelidade e a disciplina são assuntos que a própria lei delega ao partido de normatizar e de estabelecer como que se dará a relação do filiado com o partido. Veja que aqui não fala do partido em relação ao filiado, ou do partido em relação aos seus eleitores, ou do partido em relação em qualquer seara aonde ele politicamente atue, o que para mim é um defeito, enfim, é uma falha, né, da Lei 9.096. Aliás, a Lei 9.096, na verdade, ela por si só, ela não atende a tudo o que ela se dispunha a fazer. Na verdade, o que a gente precisava era de um novo código, quer dizer, um código eleitoral, enfim, atualizado e que trouxesse todas essas legislações esparsas e todas essas resoluções, quer dizer, cada eleição nós temos resoluções, fica difícil para quem atua no cenário político, no cenário eleitoral, fica difícil até compreender, porque cada eleição e em cada lugar diferente existem resoluções, e resoluções, às vezes, que nem se afinam umas com as outras. Tem resoluções de tribunais estaduais que contrariam frontalmente resoluções do TSE. Então, fica difícil, né, não só para os partidos, para os candidatos, para os cidadãos, mas também para os advogados, quer dizer, compreenderem e atuarem satisfatoriamente no processo político eleitoral, né, quando nós não temos uma estrutura normativa clara, precisa, atual, né, que integre todos, enfim, esses mecanismos esparsos que andam por aí. E essa Lei 9.096 foi uma lei que veio, olha, precisamos, enfim, de regular essa questão, a Constituição, ela já está desde 88 e nós não temos ainda uma lei própria para os partidos políticos. Vamos fazer uma lei aí. Então, com alguns defeitos, naturalmente, mas é uma lei que não responde porque ela não integra. Quer dizer, se for examinar na perspectiva do Código Eleitoral a questão da fidelidade partidária, vai se ter uma compreensão totalmente diferente daquela que se tem pela leitura da 9.096 ou até pela leitura das próprias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais. Então, já seria a hora de pegar a 9.096, pegar a Resolução 22.610, né, e pegar, enfim, outras resoluções, juntar isso tudo e várias outras legislações, enfim, 9.504, e fazer uma atualização de um Código Eleitoral, onde no Código Eleitoral nós tivéssemos um capítulo específico que tratasse dos partidos políticos, sua organização e funcionamento, né, que tratasse da disciplina partidária, quer dizer, dos processos, enfim, internos dos partidos políticos e remetendo ou não para os partidos políticos, né, a forma de proceder em relação àquele que afrontar norma de fidelidade e disciplina interna do partido. Mas, enfim, não tem tu, vai tu mesmo. O que nós temos hoje é essa lei orgânica e o que nós temos são as resoluções do TSE. Então, nós temos que trabalhar com elas e procurar aplicar da melhor maneira possível. E aplicar da melhor maneira possível é muito difícil. Olha, é difícil. A gente vê, porque as formações, aí vai um outro defeito também do sistema, né? Porque os tribunais eleitorais, eles são circunstanciais. Embora eles tenham na sua estrutura, né, a ideia da perenidade, quer dizer, o funcionamento contínuo, e não é aquele tribunal que se forma apenas para as eleições, mas veja, os juízes eleitorais, eles não são especializados. Às vezes a gente pega um juiz eleitoral, né, enfim, que está ali para ver se aumenta um bocadinho o contra-cheque dele naquele ano e não entende nada de eleitoral.
e ele vai decidir coisas sérias, que ele não entende, não tem a menor ideia. A composição também do próprio tribunal, né, nós estávamos falando do juiz eleitoral, mas do próprio tribunal, na composição do tribunal, às vezes a gente tem, e aqui uma crítica nós advogados devemos fazer, né, nós temos ali uma representação da advocacia nos tribunais, são os chamados juristas, que também, enfim, né, às vezes a gente não identifica naquele integrante do tribunal a experiência, a vivência e o conhecimento necessário para tratar daquele assunto, para tratar daquele tema. E os juízes também, quer dizer, os de carreira também, os embargadores ou os juízes que são de carreira. Por quê? Porque o camarada passou a vida inteira numa vara criminal, o outro passou a vida inteira numa vara de família, o outro passou a vida inteira numa vara de falência, e depois se encontram todos no meio de uma eleição, num tribunal eleitoral, né, para, enfim, discutir coisas sérias, né? E não tem, quer dizer, aí vão lá alguns assessores tentar se atualizar para colocar a pauta e o assunto em dia a ponto de responder judicialmente aquelas demandas que são colocadas. Mas na outra eleição, já é outra composição, são outros juízes, e aí já é outro entendimento completamente diferente. E nós ficamos, né, enfim, que nem pluma ao vento, para lá e para cá, e isso é ruim, porque isso gera uma instabilidade, né, no sistema, e essa instabilidade é ruim para a própria democracia. Você veja só a questão, por exemplo, e muito séria, da ficha limpa. É o que nós vivemos com relação à ficha limpa. Tinha tribunal que aplicava, tribunal que não aplicava, aplicava de um jeito, aplicava de outro jeito, e a gente não sabia. No final da história, a eleição comendo solta, isso é ruim para o próprio candidato. Mas o candidato disputando a eleição é eleito, o eleitor votou naquele sujeito, né? E aí depois, então, você não poderia ter participado porque você é ficha suja. Sim, mas eu consegui o meu registro eleitoral. Ah, conseguiu, mas na época a gente entendia de um jeito, agora está entendendo de outro, então, valeu, obrigado, daqui a 8 anos o senhor volta aqui, que quem sabe o senhor tem a melhor sorte. E os eleitores que votaram nessa pessoa, como é que eles ficam, né? Essa instabilidade é muito ruim, porque gera uma descrença no sistema e vulnera a própria democracia. Então, nós não podemos mais ficar por conta desses espasmos, seja no que diz respeito à legislação, né, que nós não temos estruturada e codificada e atualizada, né, ou seja, através dos aplicadores, né, que seriam, enfim, não só os tribunais, como também nós, advogados, enfim, porque nós sabemos onde estamos pisando. Eu admiro, e acho que os advogados eleitorais estão chegando nisso, eu admiro muito, mas muito mesmo o advogado tributarista. Eu fico pensando como é que os caras conseguem advogar, né, num país como o nosso. O Código Tributário Nacional, ele fala, e desde quando o Código Tributário Nacional existe, ele fala que haverá uma consolidação de todas as normas tributárias do país. Porque aqui a gente tem o Código Tributário, e aí tem a lei, tem a lei, tem a lei, tem a lei complementar, tem a resolução, tem a instrução normativa, tem a portaria, enfim, e aí a gente vai, né? E é impossível compreender, porque a cada semana tem uma coisa nova. A atualização é muito difícil, né, um advogado tributarista se manter atualizado para atuar como advogado tributário em todos os campos que o direito tributário exige a atuação dele como advogado. Porque é impossível essa atualização. Quer dizer, nós temos uma média de 2.000 normas por mês de direito tributário editadas a cada mês. Quer dizer, você imagina como é que o camarada vai entender, interpretar e aplicar 2.000 normas. Mas isso não é uma dificuldade só dos advogados, porque isso é uma dificuldade também dos juízes. Isso é uma dificuldade também do contribuinte. Então é por isso que nós temos aí, dentro da estrutura tributária, e só se fala na reforma, que nunca vem, mas nós temos, né, essa confusão, quer dizer, danada, né? E, às vezes, a gente confunde ilisão fiscal com evasão fiscal. Por quê? Porque nós não temos os conceitos muito definidos, porque cada vez é uma norma diferente. A Receita Federal se arvora num poder legiferante que não tem. O Congresso Nacional, quando edita alguma coisa e sai do seu torpor, faz alguma coisa, normalmente não é a norma mais adequada, porque aí entram os interesses daqui e de lá. Enfim, e aí a gente não consegue ter um sistema, quer dizer, um sistema jurídico, uma ordem jurídica, né, estruturante, forte e que dê base para a gente ter a compreensão do processo e fazer com que o processo se desenvolva satisfatoriamente para propiciar aquilo, enfim, que todos esperam, que é a razão do direito, que seria garantir o bem comum e a paz social.
Pois bem. Então, quer dizer, voltando à Lei 9.096, eu vou ver se a minha bateria aqui ainda me permite. Aí nós entramos, e aí é que eu queria fazer uma reflexão, que eu vim assim muito rapidamente conversando com a Mara sobre isso no elevador, e agora pontuando, né, sobre uma frustração, né, específica minha como advogado em relação não só ao Tribunal do Rio de Janeiro, mas também aqui ao TSE, nessa questão da fidelidade partidária. Veja, nós, e o próprio TSE, e ninguém mais hoje duvida disso, já afirmamos um conceito de que se a condição primária, né, para se disputar uma eleição é ter uma filiação a um partido político, evidente que sem o partido político não existe, quer dizer, processo de disputa eleitoral. Toda disputa eleitoral, ela se dá em torno de um partido político que, né, na disputa, apresenta as suas propostas em função das suas diretrizes programáticas. É assim que a coisa funciona. E os integrantes daqueles partidos compromissados com essas diretrizes programáticas vão fazer as suas críticas, vão fazer as suas reflexões e as suas propostas como candidatos, né, no processo eleitoral para os eleitores. Então é assim, né, que a coisa deveria ser. Mas eu digo isso para dizer o seguinte, que na verdade o candidato, né, ele age, ele fala e ele se insere no processo eminente e exclusivamente em função do partido. Porque sem partido ele não é candidato. Sem partido ele não teria, né, um programa ou um projeto para apresentar, porque ele tem que apresentar um programa e um projeto político afinado com aquilo que constitui a base programática do partido que ele integra, né? Pois bem, então o mandato não pertence ao candidato, o mandato pertence ao partido político. Aliás, o mandato nem pertence ao partido político. Na verdade, o mandato pertence a quem conferiu, e quem confere não é o partido político. Quem confere, evidentemente, é o povo, é o eleitor, né? Mas o eleitor deposita esse mandato, né, através do candidato num partido político. Esse é o conceito, essa ideia que acabou se afirmando, inclusive, até nas várias manifestações do TSE e pelos tribunais regionais país afora. Quer dizer, o parlamentar não é dono, aquilo não é uma propriedade privada, o mandato não é algo que possa se incorporar ao patrimônio, né, do candidato, do parlamentar. O mandato não pertence a ele. Ele exerce o mandato, né, e por conta de um partido político e afinado com aquelas diretrizes e as orientações daquele partido político, pela confiança que esse partido político, suas propostas, suas ideias, seus projetos, recebeu daqueles que votaram nesse partido político. É por isso que também das reformas se fala muito até de se fazer voto por lista, priorizando, quer dizer, o próprio partido político e não mais os candidatos. A gente já tem isso de uma forma mais ou menos híbrida quando a gente considera a legenda para efeito até de estabelecimento de quocientes e distribuição de cadeiras. Mas, enfim. Então, estabelecida essa premissa de que o mandato não pertence, né, ao parlamentar, né, mas ao partido, né, ora, ele só estaria legitimado a exercer esse mandato enquanto o fizesse em nome daquele partido pelo qual ele foi eleito. Quer dizer, isso, para mim, é de uma lógica assim, elementar. Quer dizer, se o mandato é do partido e ele é exercido por um integrante do partido, só pode ser exercido o mandato enquanto esse integrante do partido estiver vinculado ao partido político. Simples assim, né? Não, não é simples assim. Lamentavelmente, não é simples assim, né? E os tribunais não têm compreendido dessa forma. Embora tenham afirmado, olha a contradição. Quer dizer, ao tempo que os tribunais afirmam que é simples assim, né, nos seus pareceres, nas suas consultas, enfim, nas suas manifestações de voto e fundamentação, quando decidem, né, nada disso acaba funcionando, lamentavelmente, quer dizer, uma regra de que o mandato é do cara e ele faz com o mandato que ele quiser, ele empresta, aluga, vende, troca por, né, qualquer coisa e por aí a coisa vai. Enfim. Então, avançando, e aqui agora eu vou fazer, na verdade, uma reflexão, né, para ver se o que eu entendo, o que eu penso,
vai na mesma direção do que vocês entendem, do que vocês pensam, até porque eu acho que o PDT poderia, e o PDT nisso ele é craque. O PDT ele tem essa tradição de estar na frente em determinadas situações e provocar, né? Essa questão da fidelidade partidária, por exemplo, ninguém cogitava disso e o PDT saiu na frente. Primeiro, no próprio estatuto, que nós temos um capítulo inteiro tratando da fidelidade partidária. E segundo, quando nós tivemos lá um êxodo, né, o Brizola, ele nos cobrou, e eu fui advogado em algumas dessas ações e tivemos êxito. Ele nos cobrou que fizesse alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Tem que tomar o mandato desses caras, o mandato é do partido e tal. Ele disse, mas, governador, ele não tem, a justiça não tem essa compreensão. E nós não temos, e na época nós não tínhamos ainda 9.096. O estatuto do PDT era uma coisa solta, assim, num oceano, né, de absurdos com relação ao tratamento dessa questão de fidelidade e de ética partidária. Governador, nós não temos isso, não dá, mas tem que fazer. Aí tá bom. E foi feito contra várias pessoas, não vou citar nomes aqui, mas alguns que deixaram o PDT. E algumas dessas ações, porque nós não entramos na Justiça Eleitoral pedindo o mandato. Isso daí achamos que não ia dar em nada mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar com a ação buscando uma indenização. Quer dizer, compreendendo a infidelidade como um ato ilícito, quer dizer, viola o estatuto, viola a norma e viola princípios, tudo aquilo que viola a norma é contra a norma e contra a norma é um ato ilícito, né? Então, na perspectiva de um ato ilícito, nós vamos buscar a reparação, né? Porque dentro do nexo de causalidade entre o comportamento e um resultado danoso produzido, se este ato, né, esse agir, né, do agente causador dos danos é contra a lei, evidentemente é um ato ilícito e como ato ilícito, ele é passível de reparação. Então, nós postulamos indenizações dessas pessoas, considerando a debandada um ato ilícito, ainda que, quer dizer, a própria Constituição assegurasse a liberdade associativa, mas o direito dele, né, de deixar o PDT não inibia a obrigação de indenizar ao PDT aquilo que o PDT investiu para que ele se sagrasse eleito naquela, enfim, eleição em que ele disputou. Então, nós postulávamos uma indenização pelo que o PDT investiu, né, uma indenização pelo que o PDT deixou de ganhar, né, pelo que o PDT perdeu, na perspectiva do lucro cessante. A indenização compreende perdas e danos, né? Então, perdas e danos é aquilo que você efetivamente perdeu, né, o dano emergente e o lucro cessante, né? Então, nós pedimos o dano emergente, que foi aquilo que foi investido, como o lucro cessante, aquilo que o PDT deixou de arrecadar por conta da evasão das receitas que, como filiado, como parlamentar, ele devia ao partido, não só por ele, mas como também pelos integrantes do gabinete dele. E interessante que, olha como é que esse país é patrimonialista, né? Que, discutindo a ética, e se a gente quisesse discutir a ética e a fidelidade partidária nessa perspectiva, perante a Justiça Eleitoral, não levaríamos nada, né? Mas nessa questão patrimonial, né, das moedas, o Judiciário foi sensível e nós tivemos êxito em várias dessas ações. Quer dizer, leva o mandato, mas a conta você paga, né? Não teve, acho que teve um ou dois que não, né? Mas, enfim. Então, o PDT ele sempre defendeu que o mandato é do partido e que aquele que se desliga do partido não pode simplesmente, sabe, olha, tchau, valeu, né, a relação foi boa enquanto ela existiu, e pegar o que tem dentro de casa e ir embora, né? E a LOP, e aí nós voltamos aqui vamos até 1995, nós estamos falando de 1990, agora vamos para 95, a LOP ela vem então, e acho que também, né, isso provocado um pouco pelo PDT, pelo seu discurso, pela sua ação, né, e pela cobrança do PDT em relação a essas questões, a LOP vem, então, e insere no seu conjunto, e quando trata da fidelidade da disciplina partidária, no artigo 23, enfim, a responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão na conformidade do que disponha o estatuto de cada partido. O filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto do partido político. É o princípio da reserva legal, que em direito penal os criminalistas se referem ao nullum crimen, nulla pena sine lege, né?
E o parágrafo 2º diz que ao acusado é assegurado o amplo direito de defesa. Quer dizer, o princípio da ampla defesa é evidente, né, porque isso já seria um princípio, mesmo que não tivesse aqui, um princípio constitucional positivado, né? Então, a LOP simplesmente repete isso, ou seja, ninguém, o partido não pode, ele não só o partido não, nenhum ente pode impor nenhuma punição, nenhuma sanção, até clube, né, se não for garantido ao integrante daquele corpo o direito à ampla defesa e ao contraditório. Agora, olha que coisa interessante, aí a minha reflexão. No artigo 24, ela diz assim: na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidária na forma do estatuto. Tá? Quer dizer, ou seja, isso reforça a ideia de que ele não é dono do mandato. Quer dizer, ele não exerce o mandato por si, ele exerce o mandato, né, pelo partido político, porque no exercício do mandato ele tem que fazê-lo sempre atento às orientações e às diretrizes do partido. Diz, olha, o mandato vai ser exercido assim, você vai lá e vai votar, né, nessa lei desta maneira. Nós vamos votar aqui, né, essa lei que beneficia os trabalhadores. Tá bom, então você vai votar sim, nós somos um partido, enfim, historicamente trabalhista. O camarada vai lá e vota contra. Quer dizer, isso é um ato de voluntarismo, de infidelidade, e que ele está exercendo o mandato em nome próprio, ou de interesses que não são os interesses que o partido patrocina e defende, né, pelos seus princípios. Isso para ver que, de fato, o mandato não é dele, né? Não é ele que vai lá e decidir, votar e agir como ele bem entender. Ele tem que seguir as diretrizes do partido e, se não fizer isso, né, ele, então, responde perante o partido de acordo com as normas internas de disciplina, né, por esse ato de insurreição, de insubordinação e de infidelidade. Pois bem, aí no 25 diz o seguinte: o estatuto do partido poderá estabelecer, eu já digo que ele usa já poderá e lá em cima diz que deverá, quer dizer, o estatuto deverá, né, quando ele se refere lá no artigo 15, a essa remissão ao partido político como fonte normativa sobre a fidelidade e a disciplina partidária, aqui eles poderá. Mas aqui poderá porque aí já está tratando, quer dizer, de uma relação específica que é do exercício do mandato parlamentar. Então, diz assim, o estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, olha agora, cargos e funções que exerçam em decorrência da representação e da proporção partidária na respectiva Casa Legislativa ao parlamentar que se opuser pela atitude ou pelo voto às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. Aqui uma reflexão. Quando a lei fala cargo ou função que ele exerça, será que está se referindo ao cargo ou função que ele exerce na Casa Legislativa, ou seja, a liderança do partido, na comissão A, na comissão B, na mesa diretora, né, está se referindo a isso, ou está se referindo ao mandato? E aí, uma outra questão. Quer dizer, o mandato, né, ele gera a investidura no cargo? Eu acho que sim. Não, mandato não é cargo, né? Quer dizer, o mandato não é um cargo. É sim, ele vai exercer um cargo e uma função pública, através da atividade parlamentar, mas um cargo que ele é investido por eleição, é um cargo eletivo. E a própria lei, a própria resolução, trata o mandato como cargo eletivo. Ele é um cargo eletivo. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, ter essa compreensão de que, quando a lei se refere a cargo, está limitando a cargo, não, o cargo é na mesa diretora ou na Casa Legislativa, não, o cargo é o próprio mandato. Quer dizer, aquele parlamentar, né, que se insurgir
contra as diretrizes programáticas do partido, as orientações do partido, né, para que ele siga na sua atividade parlamentar e ele não segue, ele está cometendo um ato grave de disciplina partidária. E qual é a consequência? A consequência é essa aqui, é não só o desligamento, né, na Casa Legislativa, né, enfim, quer dizer, da atividade que ele desempenha internamente, e aí cargo e função teria uma compreensão estrita, mas também do próprio mandato. Por quê? Porque quando fala exerça em decorrência da representação e da proporção partidária da respectiva Casa Legislativa, está falando do mandato. Porque na Casa Legislativa a atuação dele não é tão somente de integrar uma comissão. Não, a atuação é atuação parlamentar ampla na Casa Legislativa em função do mandato. Ou seja, em função do cargo, né, eletivo obtido através do mandato. Isto vem reforçado no artigo 25, que diz o seguinte: o Estatuto do Partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinadas, no artigo 26, perde automaticamente a função ou cargo que exerça na respectiva Casa Legislativa em virtude da proporção partidária o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito. Aqui, deixar o partido, a gente tem que interpretar e tem que entender. Quer dizer, na verdade, eu acho que quando há, por alguma razão, né, a exclusão dele, quer dizer, a extinção do vínculo partidário, né, ele tem um vínculo com o partido. Se extinguir esse vínculo por qualquer razão, e as razões são várias, né, as razões podem ser por morte, pode ser por uma incapacidade, pela perda dos direitos políticos, pode ser pela expulsão, ou pode ser por um ato de vontade, né, no livre exercício do direito de associação. Ele pode deixar o partido político, não tem problema nenhum. Né, ele não é obrigado a permanecer filiado a um partido político. O artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, garante a todos a liberdade associativa. Então, ele pode deixar o partido político, não tem problema nenhum. Mas, ao deixar o partido político, o que acontece? Se você é sócio de um clube e diz: olha, não quero mais ser sócio desse clube, até logo, um abraço. Tudo bem, né? Você deixa de pagar as contribuições do clube, você deixa de ser, enfim, ter as obrigações como associado perante aquele clube, mas também você perde, né, as vantagens, enfim, os direitos que você tinha como associado, e dentre eles o de frequentar o clube. Ora, se você tem um mandato e o mandato você exerce por conta, né, do partido político, se você quer deixar o partido político, vai embora, não tem problema nenhum, mas o mandato fica. Né? Você perde o mandato. E esta é a compreensão que ninguém me convence de forma contrária, que se deve ter numa compreensão axiológica e numa interpretação teleológica do que seja o artigo 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça na respectiva carga legislativa em virtude da proporção partidária, o parlamentar, quer dizer, aqui fala na Casa Legislativa se ele exercer algum outro cargo qualquer. Mas, de uma forma geral, não poderíamos imaginar que ele, quer dizer, ele perde o cargo na compreensão estrita dentro da Casa Legislativa, mas não perde o cargo na sua compreensão maior, que é o próprio mandato. Pois bem, então, esse perde automaticamente também, evidente, eu acho que não, porque automaticamente, né, estaria ele sendo preterido em algum direito ou algum interesse sem a ampla defesa e o contraditório. Então, é evidente que o partido deveria promover, né, internamente, para que houvesse a perda desse mandato por conta de algum ato de insurgência ou até que ele deixasse o partido, e acho também que isso demanda de um ato declaratório. A dúvida é se esse ato declaratório ele deve ser editado e proferido pela Casa Legislativa por provocação do partido ou pela Justiça Eleitoral através de uma representação do partido. Pois bem, aqui nós ainda estamos na linha de que cabe ao tribunal, né, editar esse ato que implica na perda do mandato por infidelidade partidária. Né? Isso, inclusive, é o que está na própria resolução 22.610. Mas, se formos fazer uma interpretação literal, perde automaticamente. Quer dizer, automaticamente, então, seria por um ato declaratório da mesa diretora da Casa Legislativa em que aquele parlamentar fizesse, quer dizer, parte. Né? Muito bem. Aí, quer dizer,
num exercício, né, de compreensão, de interpretação, e dentro desses princípios, né, constitucionais e dentro dessa ideia centrada da Lei 9.096, de que o mandato ele pertence ao partido político e que o mandato deve ser exercido, né, em absoluta harmonia com as diretrizes programáticas do partido político. Então, quando isso não acontece, ocorre um ato de insubordinação ou infidelidade que é passível de punição de acordo com o que o Estatuto do partido prevê, que pode ser a suspensão, né, pode ser a perda de alguns direitos ou até mesmo a própria expulsão do partido político. Bom, quando ocorre a expulsão, que é uma das formas, né, de desligamento, veja, o desligamento, a extinção do vínculo do filiado com o partido político pode ser, né, pela forma voluntária, da mesma maneira como a filiação, a desfiliação. A resolução 22.610 fala da hipótese específica de desfiliação, não fala da hipótese de desligamento por ato de infidelidade e subordinação, que seria decorrente de expulsão, né? Mas eu entendo, embora o Bruno, hoje conversando com ele, o Bruno disse, pois é, mas o TSE tem entendido diferente, né, que a expulsão do partido não gera a perda do mandato. Eu, com todas as vênias aos nossos, enfim, ilustres e queridos integrantes do TSE, eu entendo de forma diferente. Quer dizer, não é isso o que conforma o princípio maior, quer dizer, o princípio da ética na ação política e o princípio também da fidelidade como um princípio estruturante da própria atividade política. Agora, para encerrar, a resolução 22.610, né, ela tem um histórico. Várias discussões dentro do TSE sobre essa questão da disciplina, da fidelidade, mas principalmente enquanto essa questão da migração. Essa migração, ela é mesmo, sabe, um absurdo, é uma coisa abjeta sob o ponto de vista político, principalmente porque as pessoas não mudam de partido em busca de novos ideários, né, ou porque o partido onde ela estava se desviou do seu programa. Eu confesso que talvez aí não tenha, enfim, né, quer dizer, no máximo uma mão, né, para você contar as hipóteses em que isso aconteceu. Na realidade, acontece mesmo, é por uma grande negociata, são jogos de interesse, é tempo de televisão, é fundo partidário, é colocar o partido, ganhou o governo, isso aconteceu conosco várias vezes. Perdíamos o governo, nós perdíamos um monte de companheiros. Ganhava o governo, nossa, como aparecia a gente, né? O partido ficava cheio na porta lá, todo mundo brisolista, desde criancinha, né, com bandeira do PDT. Lenço no pescoço, Mara, lembra? Apareceu de bombacha. Eu já vi o baiano de bombacha, eu já vi vários, na porta do PDT, quando o PDT era governo, né? Aí aparecia lá aquela turma toda, e nisso, nesse movimento, né, nessa coisa arribatória, nessas aves aí de arribação, também acontecia no plano dos detentores de mandato parlamentar. Então, nós já recebemos pessoas que vinham porque nós éramos governo e nós já perdemos companheiros históricos que foram também fundadores do partido, signatários da Carta de Lisboa, que foram embora porque perderam a boca. E aí foram, né, enfim, em busca de novas tetas. Essa que é a verdade, né? Isso é triste, mas é a verdade. E o TSE olhava isso como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse uma deturpação da representação pública, política, popular. Quer dizer, o cara vota num sujeito porque esse sujeito defende o trabalhismo. Amanhã esse cara está num partido liberal que é contra, né, qualquer direito de trabalhador, e ele está lá porque aquele partido virou governo e ele negociou um espaço, enfim, relevante daquele partido, né, e vendendo o tempo de televisão que é do partido, e vendendo o fundo partidário, que não é dele, mas ele levava. Agora, enfim, a coisa mudou, felizmente. Mas nós apanhamos muito por conta disso. O Lupe ficava desesperado, ligava para a gente, mas não é possível, tem que arrumar uma maneira de conter isso, né? Quer dizer, o partido até tentou, né? Mas, enfim, até que houvesse a mudança na lei, o camarada ia embora e levava com ele uma mala cheia de utilidades para ele negociar no novo partido. Era isso que acontecia. E o TSE olhava aquilo como se nada tivesse acontecendo, aí resolveu, então, nós vamos organizar, eu não vou falar o nome, mas a gente, né, vamos organizar a festa, né? Pois bem, organizar a festa é dita a resolução 22.610, né? E a resolução 22.610, ela vem de uma série de julgados anteriores do TSE, aonde o TSE afirma mesmo que... Vocês estão ficando... Sim, não, veja... Olha que interessante.
Aí a resolução todo mundo conhece, eu não vou ficar lendo aqui, que a Mara já está até se engasgando com o chimarrão, né, porque eu estou usando o meu tempo. Mas, enfim, então, quando edita a resolução 22.610, ele está olhando a questão da fidelidade partidária na perspectiva da desfiliação, é o ato voluntário, então não está falando da hipótese de expulsão, né? Quer dizer, da mesma maneira como voluntariamente eu vou lá e me filio ao partido, voluntariamente eu me desfilio ao partido. Então é um ato, quer dizer, unilateral de vontade, a desfiliação. E foi só disso que o TSE tratou na resolução 22.610. Não tratou da questão da expulsão, que eu acho que já está dentro da própria lei orgânica dos partidos políticos, no artigo 26 da lei 9.096. Pois bem, então quando ele trata disso, ele diz o seguinte, artigo 1º, o partido político interessado pode pedir perante a Justiça Eleitoral, quer dizer, interessado, evidentemente, para a questão da legitimidade, porque o partido que o camarada não é filiado a ele, não tem nada a ver com aquilo, não vai pedir, né, um mandato que... Então, a questão do interesse é pela legitimidade, naturalmente, não é só interesse porque, eu estou afim, não. Então, o partido político interessado pode pedir perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda de cargo eletivo. Veja que aqui, e se a gente for aplicar isso lá no 26, perde automaticamente, que essa ideia do perde automaticamente é uma ideia que não está em conformidade com o próprio cenário jurídico de garantias, né, individuais pela ampla defesa e pelo contraditório. Então, se vai decretar num procedimento instaurado em que foi garantida a ampla defesa e o contraditório. E não automaticamente, como equivocadamente, me parece, está na Lei 9.096. Então, vai decretar a perda do cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. Tá? Então, é aquela coisa do... eu vou sair porque eu quero, como disse um lá num processo que nós tivemos no Rio de Janeiro, a defesa dele foi assim... eu saí do PDT porque eu queria respirar novos ares. Eu até na sustentação oral lá no tribunal, se ele quer respirar novos ares, tudo bem, ele vai para a Serra. Né? Mas não deixar, quer dizer, um partido que investiu na eleição dele. Vai, mas deixa o mandato. Aí vem, como fala, justa causa, então ele vem. A pior coisa é quando a lei resolve criar conceitos e definições jurídicas. Isso não é papel da lei, mas em todo caso, isso aqui também não é uma lei, é uma resolução, né? E o tribunal legisla porque quem tem que legislar não legisla. E aí vem o parágrafo, considera-se justa causa. Incorporação ou fusão do partido, tudo bem, isso já está ressalvado na própria lei orgânica, então aqui não tem, enfim, nada de novo. Criação do novo partido, aí que vem o problema. 3, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Achei fantástico isso daqui. Embora isso aqui a gente saiba que não vai ter aplicação nunca, né? Porque se fosse aplicar isso para todo partido político, ora, acabou com a fidelidade partidária. Grave discriminação pessoal. Isso é para evitar, quer dizer, que a pessoa, enfim, sofra dentro do partido de discriminação. Ele é potencialmente, né, um belo candidato, ele tem um reduto eleitoral e uma base eleitoral forte e consistente, mas o partido não quer que ele se eleja, prefere colocar um outro para trabalhar naquela base eleitoral, simplesmente não dá para ele a legenda para ele disputar a eleição. Né, em função de uma perseguição pessoal, ele poderia então ir para um outro partido, enfim, eventualmente até disputar a eleição por esse outro partido, sem que essa migração representasse infidelidade partidária. Mas o assunto que eu queria aqui tocar especificamente é exatamente essa da incorporação ou fusão de um novo partido, que é o que está mais na pauta e o que tem acontecido mais recorrentemente. E nós temos enfrentado isto e, enfim, com muita tristeza, a gente vê que os tribunais, o TSE, têm negado aquilo que eles próprios dizem. Que, veja, quando fala que é possível a migração, né, sem que essa migração implique numa infidelidade ou uma indisciplina partidária em prejuízo do mandato, não está imaginando a criação de um novo partido como uma carta de alforria para safadeza. Fundou um partido, abriu a janela, que antigamente chamava de janela. Né? Então, abriu a janela. É como a janela é um comércio. Né? Quando abre uma janela, abriu a janela para contratar jogador estrangeiro, abriu a janela. Então o mercado aquece, todo mundo compra, todo mundo vende, abriu a janela. Janela é mercado, abriu a janela, botou a mercadoria exposta para quem estiver passando na rua, comprar o que quiser, fechou a janela, acabou o negócio. Gente, que coisa mais absurda, sob o ponto de vista, quer dizer, da eticidade da prática política, que não se concilia com esse tipo de janela. Abriu a janela para negócio, estação de negócio, está aberta a estação de caça ao parlamentar.
Quem dá mais leva, que quem mirar... Gente, isso é uma coisa absurda. Não podemos entender que a criação de um novo partido possa ser interpretado, na perspectiva da Resolução 22.610, como uma liberou geral. Liberou geral, gente. Vale tudo. É a música do Tim Maia. Vale tudo. E vale tudo mesmo. Enquanto estiver naquele prazo de 30 dias, né, para se filiar ao novo partido. E o que a gente tem dito é o seguinte, e diz isso, não porque, enfim, nós inventamos, não, porque o próprio TSE, respondendo a uma consulta em que foi relatora a ministra Nancy Andrighi, ela, nessa consulta, ela diz o seguinte, que aquele que mudar de partido, no prazo de 30 dias, ele não incorrerá em infidelidade partidária se ele tiver, naquele processo de formação do partido, se ele tiver contribuído, se ele tiver participado. Isso exclui, e achei interessante, porque isso exclui essa hipótese do liberou geral. Não. Quer dizer, quando você, desde o início, trabalha pela formação de um novo partido, você, enfim, empenha o seu apoio, enfim, a sua ação para a formação desse partido, nada mais natural que, uma vez formado esse partido, você possa migrar para esse partido sem sofrer nenhum tipo de sanção. Até porque, na prática política, veja, as coisas têm que ser abertas, claras, transparentes, e é uma coisa que a gente discute, porque às vezes aparece um engraçadinho lá dizendo, não, eu ajudei a fundar um novo partido. Eu digo, mas como que ajudou a fundar um novo partido se você ontem estava na tribuna da Assembleia jurando amor ao PDT e que daqui não sairia nunca? Então, a tua relação com outro partido é amor ao conviteiro, é coisa de motel, é escondido, é na calada, é na escura, na escuridão. Não, isso não é da prática política. A prática política tem que ser transparente. Eu não estou contente no PDT, eu vou sair do PDT e estou ajudando a fundar um novo partido que eu espero que faça aquilo que o PDT não fez e que eu esperava dele. Simples assim, claro. Quer dizer, a gente pode até achar que esse sujeito, enfim, não está sendo justo na sua análise, mas ele tem o direito de, enfim, ir para um novo partido nessas condições. O que ele não pode, e o que os tribunais têm incentivado, é exatamente isso. Chegou, afundou. Então, eu sou um pingente nesse trem que apareceu aqui agora e vou-me embora e pronto. E o tribunal, contrariando aquilo que ele próprio disse quando respondeu à consulta da ministra Andrighi, de que era necessário que ele tivesse participado efetivamente na formação desse partido, para que isso não caracterize um ato de infidelidade e os efeitos que daí possam decorrer, como a perda do mandato. O TSE vai agora e diz, não, a fundação de um novo partido é justa causa. Quer dizer, numa compreensão literal do dispositivo da resolução e sem entender que essa resolução é resultado de discussões reiteradas do próprio tribunal sobre essa questão da fidelidade partidária. Quer dizer, isso não surgiu um dia, essa resolução, de um ministro que acordou inspirado e resolveu propor um projeto de resolução. Não, esta resolução é a síntese de discussões acirradas dentro do tribunal sobre esse tema. Mandato de segurança, enfim, consultas, vários, até que o tribunal resolveu dizer, olha, vamos arrumar esse negócio da disciplina partidária, porque isso daqui está precisando de uma... O legislativo ele não atualiza a legislação, então vamos fazer nós aqui esse papel. E resolveu editar essa resolução. Mas, na aplicação da resolução, o que eles têm feito, e acredito eu, aí, por conta, quer dizer, dessa instabilidade da própria justiça e do sistema judiciário eleitoral, porque não existe, embora seja especializada, mas não existe a perenidade das suas estruturas. O juiz eleitoral é o juiz criminal, que cumula a função, e vai ser juiz eleitoral apenas no período pré- e pós-eleitoral, e depois ele volta lá para as suas funções. O resto do período ele assina título, que ele faz. Aliás, acho que nem assina mais, que agora já é chancela eletrônico. Enfim, então, nós não temos os membros dos tribunais regionais eleitorais, eles vêm dos tribunais de justiça do Estado, do Tribunal Regional Federal, e a composição pelos juristas, e depois essa composição toda modifica. Aí modifica a composição, modifica o entendimento. Então, eu acho que essa compreensão da resolução que está sendo dada pelo TSE é contra aquilo que o próprio TSE construiu ao longo de anos para chegar a essa conclusão. E que agora não está aplicando. Porque, não obstante haver uma consulta, e que nessa consulta diz, olha, vem cá, mas o camarada aqui, ele
vai para o novo partido, né, nesse prazo de 30 dias, né, ele perde o mandato? Ele diz não, claramente diz não, no prazo de 30 dias não, desde que ele tenha antes atuado e contribuído pela formação desse novo partido. Bom, isso é o que, para mim, para a Mara também, eu acho que para tantos outros, assim como advogados, e porque nós do PDT temos sofrido essa migração quando nós não somos poder, né, hoje nós não estamos no Ministério aqui e tal, mas isso não é suficiente, enfim, para, quer dizer, atrair as mariposas, né, para as luzes acesas. Então, o PDT tem sofrido esse processo migratório reverso, ou seja, nós temos perdido, né, nas nossas representações, enfim, nas casas legislativas, aqui na Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, nós temos perdido alguns dos nossos representantes por conta disso, né, por conta dessa aplicação e dessa interpretação que vem sendo dada. Porque se não fosse assim, essas pessoas elas iriam refletir, né, antes de se lançar, né, antes de se arribarem para essas novas agremiações fundadas, ou se fossem, né, porque o compromisso ideológico é maior do que o interesse pelo exercício do mandato, que então sigam, mas deixa o mandato para ser exercido por um outro representante do partido que lhe substitua, como determina a lei e as próprias resoluções dos tribunais eleitorais. Esses assuntos, né, para nós advogados, né, que exercemos nossa atividade com paixão, né, com vocação, a gente gosta do que faz, e se adita isso, né, esse grande amor que todos nós temos pelo PDT, então tratar dessas questões, enfim, é algo assim que nos leva a superar qualquer deficiência pelo tributo à paixão e por aquilo que nós acreditamos. E, enfim, esperando que, de alguma forma, possa ter contribuído para que o PDT, né, e sempre na vanguarda, através dos seus quadros, né, dos seus advogados, possa, né, aprofundar a partir dessas reflexões para nós levarmos aos tribunais aquilo que eles precisam, ou seja, provocação, mas provocação construtiva, provocação intelectual, no sentido dos tribunais refletirem melhor sobre as suas posições e nos ajudarem a construir, quer dizer, um cenário jurídico, político, que permita a nós termos uma nação fundada definitivamente numa ordem jurídica democrática e justa. Muito obrigado. Olha, foi com muito prazer aqui que escutamos essas palavras, não só você, o nosso amigo Lauro Schuch, mas acho que o PDT se engrandece a cada dia, a cada momento, quando traz a questão da fidelidade partidária, quando nós defendemos, e o Maneschi é prova disso, a defesa que nós precisamos rever a questão da urna eletrônica. Essa é uma questão que, desde o tempo do Brizola, nós vemos batendo, desde a época da Proconsult, nós não acreditamos que a urna eletrônica seja aquela coisa que hoje o tribunal diz e faz crer que não haja fraude na urna eletrônica. Nós discordamos e estamos aí nessa luta, nessa trincheira, não é, Maneschi? Nessa grande luta aí nossa, em defesa de uma urna eletrônica que possa ser auferida, que possa ser averiguar o voto. Isso, para nós, tem sido mais uma luta desde o tempo da fidelidade partidária, que viemos brigando, porque nós acreditamos que aquele eleito pelo partido deve ficar no partido. Se ele quiser sair do partido, ele que vá para um outro partido, mas ele tem que deixar o mandato. Vai com a roupinha do corpo, exatamente, mas ele tem que deixar o mandato. O mandato pertence ao partido. Nós estamos num encontro nacional de advogados, o que nos permite não ficar limitados apenas a um ambiente acadêmico e passar algumas questões de ordem prática. E é nesse sentido que eu fiz algumas anotações e tomo a liberdade, tomo a iniciativa de pedir que faça alguns comentários a respeito.
Muito se falou em relação à fidelidade partidária, em relação ao mandato parlamentar. Eu pergunto também, e aos cargos majoritários, ao Executivo e também aos senadores? Fomos também, outro tema, gostaria que tecesse alguns comentários em relação a um fenômeno novo, essa criatividade dos trânsfugas do nosso partido. Saem do PDT, acobertados aparentemente pela própria resolução, no parágrafo 1º do artigo 1º, no inciso 2, criação de um novo partido, vão para esse novo partido e, às vésperas do prazo, vão para um partido já existente. Qual é o seu comentário, a sua contribuição nesse sentido? Outro assunto de ordem também prática. Geralmente, o PDT teve alguns casos em que a pessoa sai, o parlamentar sai, e depois aparece com uma carta dizendo: fui autorizado, o diretor fulano me autorizou a sair do partido, portanto, me disse que não ia buscar o partido na justiça, não ia buscar o mandato na justiça, então estou saindo do partido. Ou então o seu presidente, como pessoa física, opinando que ele não estaria incorrendo em infidelidade. Gostaria que falasse a respeito do estatuto e de qual é a competência do órgão necessário para esse tipo de coisa. Outra questão que também nos deparamos, isso já há bastante tempo, quando tem se alegado na defesa em que o estatuto exige que o candidato e a própria resolução do diretor nacional, da executiva, diz que o candidato deve assinar o compromisso por escrito de que pertence ao partido e tal. Às vezes não assina e se deixa passar, e depois ele na justiça diz: não, mas eu não assinei esse tipo de coisa. São esses aspectos práticos que eu trago para o nosso debate, o nosso diálogo. E, de resto, parabenizo pela iniciativa desse encontro e espero que tenhamos pelo menos uma mesma linguagem de ação. Nós é que agradecemos ao Dr. Marcos Ribeiro, porque ele não só participou, mas ele tem sido um companheiro exemplar aí na luta da defesa da nossa fidelidade. Temos aí temos cumprido um bom combate, né, doutor Marcos? Aí na luta para trazer alguns mandatos de parlamentares que se achavam acima da lei. Eu sou Eduardo Rodrigues, PDT da Bahia. Fazer algumas colocações, doutor Lauro, em relação, basicamente, ao processo ético disciplinar, que nós acabamos não falando e cria algumas divisões em relação aos tribunais. Por partes, inicialmente, fazer uma colocação em relação ao que o companheiro colocou, sobre a perenidade dos juízes eleitorais. Sabemos nós que a Justiça Eleitoral foi criada pelo Getúlio Vargas, e lá, quando da sua criação, ele colocou que os juízes só poderiam ocupar o cargo por um biênio e mais um, somente porque o Getúlio achava que lá nos rincões brasileiros, aquele juiz que ficasse tão somente na função eleitoral, ele seria mais suscetível de corrupção. Isso foi uma proposta lá da criação da Justiça Eleitoral. Será que agora se mantém essas mesmas questões? Sabemos nós que lá no interior da Bahia, quem dá sentença é o diretor do cartório. Sabemos nós que o juiz não sabe nada. O juiz apenas pergunta: como é que faz aqui? Então, será que é o momento de se discutir isso? E aí se discutir como uma política de partido levada à frente? Daí também, no meu entendimento, a paralisação por esse evento, mas um evento que deveria também ocorrer em outros momentos, com os advogados discutindo outras coisas que não tão somente eleição. Então, a primeira colocação é essa, relativa a Getúlio Vargas. A segunda colocação é
quanto ao processo em si. Vocês falaram aqui, por exemplo, do processo de expulsão. Eu sou da Bahia, lá teve um governador chamado Mangabeira que dizia, pensa no absurdo, na Bahia tem precedente. Na Bahia, o que se considera no TRE é que se tu foste expulso do partido, isto é uma justa causa para ele. Se considera no TRE da Bahia que se tu foste expulso, o juiz diz, olha, já não tem mais relação, não tem mais como tu te manteres no partido, tu está livres. Tu está livres. Sendo que você foi expulso por um ato contra a fidelidade estatutária. Então, fazer também essa colocação, por quê? Porque nós temos hoje, no Estatuto do PDT, o Estatuto do PDT foi o primeiro a ter regra de fidelidade partidária. Eu vou discordar um pouquinho com o Lauro do que ele falou lá atrás. A Constituição Federal, no meu entendimento, no artigo 17, é da total autonomia partidária. É matéria interna corporis. A Justiça não se mete. Esta regra de fidelidade foi uma violação constitucional à autonomia partidária. É o partido que tem é o partido que tem autonomia de falar sobre matéria interna, é o partido que tem autonomia de falar de fidelidade. Só que somente o PDT tinha isso no estatuto, posteriormente o PSDB. Depois da resolução de fidelidade, todos os partidos saíram para colocar a fidelidade no estatuto. Então, na verdade, o TSE fechou um buraco, uma lacuna, que os partidos não tinham se atentado ainda. Lá na Bahia, nós tomamos muito, desculpa a expressão, muito ferro, porque nós entramos com ações de fidelidade antes da resolução, alegando exatamente isso, violação constitucional, trazendo o estatuto e alegando que o estatuto tinha matéria de fidelidade. Perdemos todos. Tivemos que esperar a resolução. Então, para concluir, o processo ético disciplinar. Nós temos hoje, no desencadear do processo de fidelidade partidária, a necessidade da comprovação do contraditório e da ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa se faz através da comissão de ética. Comissão de ética que nosso estatuto é extremamente obscuro, porque no nosso estatuto só tem comissão de ética em diretório, e a maioria aqui é comissão provisória. E se você fizer uma comissão provisória para cuidar do caso do Lauro, é tribunal de exceção. E aí o próprio TRE vai dizer, mas tu criaste uma comissão de ética para cuidar do caso do Lauro? Então essa comissão de ética não tem valor. Essa comissão de ética é tribunal de exceção. Então nós estamos ainda, e aí eu estou contando pela minha experiência da Bahia, nesse remoer que também talvez seja necessário a gente fazer um estudo interno de revisão dessas questões, talvez até para aclarear mais qual o procedimento, o processo ético disciplinar, tanto para a comissão provisória quanto para o diretório, para que, ocorrido esse processo de fidelidade, já vá uma matéria madura para o TSE, o que não tem ido. O que não tem ido. Então, só parabenizando o evento, fazer essas 3 colocações, a questão do processo ético, que muitos tribunais entendem que se não tiver processo ético, você não teve contraditório, é ilegal a expulsão. Outros entendem que, mesmo tendo processo ético, a expulsão é justa causa. E a discussão sobre essa simplificação mesmo interna. Obrigado. Sou Ives, sou presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini de Mato Grosso do Sul e também sou pré-candidato a deputado federal pelo Estado. Eu queria, na esteira do companheiro da Bahia, dizer que, efetivamente, nós não temos o respeito aos estatutos partidários por parte da Justiça Eleitoral no Brasil. O Brasil é a terra da piada pronta. E aqui nós temos que fazer lei para explicar lei. Então, uma das coisas que eu acredito que a gente deva mudar são 2 coisas, aliás, que eu gostaria de salientar. Nos Estados Unidos, pouca gente sabe, mas, por exemplo, o Bill Clinton não pode mais ser candidato, se ele quiser. Por exemplo, presidente eleito, reeleito, e depois ele não pode mais voltar ao cargo que ele disputou. Mas isso não está na lei.
Isso está no estatuto dos dois partidos, que são os dois maiores partidos políticos dos Estados Unidos, que arrebata 99% dos votos. Então, quer dizer, vale lá para a Justiça Eleitoral o estatuto do partido, né? O camarada, o ex-presidente da República, que quiser disputar a eleição, ele tem que sair, formar um novo partido, ou filiar em outro partido, que permita a recondução do ex-presidente da República. Quer dizer, no Brasil, como bem disse o palestrante, os partidos são vistos como entidades de personalidade jurídica privada, né? Então, quer dizer, o estatuto serve apenas interna corporis, não serve para se balizar a conduta do mandato, que é um mandato público, é conferido através da soberania do voto popular. Mas isso também dificulta, e o que eu gostaria de dizer também, que dificulta também a compreensão da importância dos partidos políticos do Brasil, é a falta de democracia interna. Eu vejo com muita dificuldade todos os partidos. O PT ainda foi um partido que ainda fez, até um certo ponto, uma democracia interna através do PED, que era o processo de eleição direta. Mas hoje nós não temos ainda um processo de democratização dos partidos em que a gente possa fechar a questão, como na época que o Brizola ainda estava vivo, fechava a questão no Diretório Nacional para as votações, então, a votação da bancada federal, a votação da bancada estadual e a votação da bancada municipal. Nós temos dificuldade justamente por essas questões, né? Nós temos muita comissão provisória, as convenções são indiretas, é um processo indireto de escolha, né, que não leva em consideração a militância partidária. Vejam que no Paraguai, que é o nosso vizinho aqui, que não é exemplo para ninguém de democracia, nós temos a obrigatoriedade das prévias partidárias para a presidência da República para todos os cargos, né? Então, primeiramente, os militantes do partido vão lá e escolhem o candidato à presidência da República através do voto direto. Isso teria que ser uma das bandeiras que todos os partidos pudessem assumir, como forma da gente poder fazer a democracia interna e obrigar também o mandatário a ter compromisso com o partido através do voto do militante do partido, né? Para a gente também não ficar com aquele discurso batido, velho, do político que já tem muito mandato, que diz: olha, eu não posso me submeter a uma regra do meu partido, porque aqui lá só tem cacique, né? E eles se reúnem numa cúpula e eu tenho que respeitar o voto popular, eu tenho que ir na linha do povo. E isso faz com que, por exemplo, nós temos deputados do PDT, por exemplo, lá no nosso estado, que votam a favor de privatizar a estrada, num processo totalmente obscuro lá, e que a gente não tem nem como discutir. Por quê? Porque o mandato, o partido não tem força para fechar a questão contrária a isso e poder, efetivamente, obrigar o deputado estadual a votar contra uma medida dessa. Então, eu acho que passa muito por uma reforma, lógico, política, mas partidária também, e que a gente possa ter uma democracia interna verdadeira nos partidos políticos, reavivar a militância, que a militância possa votar e sempre estar podendo ser consultada sobre os diversos assuntos. Era mais ou menos isso. Eu não sei como que a gente pode fazer um movimento ou cobrar isso do TSE, porque eu vejo que a sociedade está cobrando cada vez mais fidelidade partidária, fidelidade aos ideais do partido político, porque hoje você não sabe mais qual que é a diferença do PMDB para o PSDB, para o PDT, para o PT, para o PTB, para o PRB. Então, nós não temos mais a identificação dos ideais como nós tínhamos na época do Vargas, na época do João Goulart, na época que a direita era comandada pelo Carlos Lacerda. Essa nova democracia que nós estamos vivendo é uma geleia de partidos políticos que se reúnem em favor de interesses pessoais e políticos de mandatos, e não em cima de ideias e de ideais partidários.
Queria primeiro dar parabéns à mesa e a todos os organizadores pelo evento. Debates como esse são importantes para a gente poder, cada vez, crescer ainda mais. Mas eu queria deixar uma dúvida, uma inquietação que eu tenho, e pedir à mesa que a gente debatesse um pouquinho sobre isso, que é o seguinte: nós tivemos a criação do PSD e perdemos parlamentares. Tivemos a criação do PROS, perdemos parlamentares. Tivemos a criação do Solidariedade, perdemos parlamentares. Não perdemos outros porque o partido da Marina, a Rede, não saiu. Nós estamos à beira de uma crônica de uma morte anunciada. Ao final do processo eleitoral, se a Marina conseguir criar o partido dela e a gente perder alguns companheiros, uma vez que alguns companheiros nossos não saíram do partido porque a Rede não saiu, e, ao mesmo tempo, como a Rede não saiu, alguns dos seguidores da Marina até se filiaram ao PDT, como é que o PDT se protege diante desse cenário, que a gente já sabe que tem um partido para ser criado? Meu nome é Edilson Barbosa, eu sou advogado aqui no DF e trabalho com o senador Cristóvão. Eu queria deixar uma reflexão, já que nós estamos falando de algumas críticas, até a composição dos tribunais eleitorais, tanto os estaduais quanto o TSE. É sobre essa questão da decisão. Eu, advogando, eu vejo que os juízes e os tribunais não têm ainda, ferramentas para pressão para eles decidirem. O efeito suspensivo, e no eleitoral tem também, causa uma dificuldade para quem está advogando. Aqui no DF, os nossos advogados, nós conseguimos barrar o mandato de um deputado distrital que saiu do PDT, foi para um partido que foi fundado e depois foi para o PV. E no TRE foi cassado. Os nossos advogados estão de parabéns que fizeram o que tem que ser feito. O mandato é do partido. Mas chega o TSE, consegue eliminar. E, pelo que eu vi, eu até consultei, por causa de prova. Na hora de ele decidir ir para o PV, conversou com alguém e tal, e aprova. Então, o que nós, advogados do PDT, a instituição PDT, pode provocar para decidir? Como que nós vamos fazer com que decida? Nós, advogados, temos esse problema. Uma liminar ou um efeito suspensivo. Olha o Collor, depois de 22 anos, o que a sociedade pensa do judiciário? E nós, como estamos trabalhando na nossa profissão? Então, temos que ter uma ferramenta que obrigue o judiciário a decidir. Não é possível que o mandato do Israel, que é o deputado aqui, pode ser que nem seja mais voltado para o PDT, porque não existe nenhum elemento que faça decidir os juízes, os tribunais que decidam aquela lide, aquela contenda. Então, é isso. É como que o PDT pode influenciar para fazer com que, não só na primeira instância, na segunda e na terceira, possam decidir e resolver os problemas. Senão, é só mais uma briga e não vai chegar a lugar nenhum, porque o mandato vence e não chegou uma decisão. Obrigado. O nível das perguntas e o interesse das pessoas que encaminharam mostra que nós, de fato, estamos construindo alguma coisa e estamos interagindo. É o propósito do encontro, que, mais uma vez, me deixa, contente. Essa questão que o Marcos colocou do trampolim, veja só, isso é um caso específico que o Ian até sugeriu que ele falasse melhor sobre esse caso, que isso aconteceu aqui em Brasília, nós lá no Rio de Janeiro tomamos conhecimento disso, mas veja só, esse assunto, ele é assim de uma obviedade, sabe, de uma autoevidência, de que isso é uma sacanagem, de que isso é alguma coisa que fere, sabe, os princípios mais elementares da ética política,
né, e de que na aplicação da lei, quem aplica tem que estar atento a isso. Quer dizer, o que a lei veda, a que ela se destina, isso é princípio, né, de aplicação da lei, isso está na introdução ao Código Civil, isso está no Código de Processo Civil, que na aplicação da lei o juiz deve estar atento aos fins, né, sociais a que ela se destina, ao que se acrescenta, ao conteúdo ético que ela carrega em si. Quer dizer, Norberto Bobbio, enfim, todas as suas obras, ele sempre menciona que a norma jurídica, quando ela se distancia do seu conteúdo, da sua razão final e do seu conteúdo de justiça, isso não é uma norma, quer dizer, contra um próprio sistema que se propõe pela estabilidade, né, e através de uma ordem justa, garantir a paz social. Então, essa ordem não se presta. Então, é uma lei ilegal. Quer dizer, é uma norma que deve ser abolida, não deve ser praticada, não deve ser respeitada. Ora, quando, ao contrário, a norma ela direciona, ela dá a diretriz do que é certo, e a esperteza procura burlar esse conteúdo, essa ratio ética da norma, evidente que na aplicação o juiz, né, ele tem que estar atento, o julgador tem que estar atento para não permitir que manobras desse tipo prostituam a norma. E aquilo que a norma visa impedir acaba sendo legitimado pela aplicação ingênua da norma. Então, nesse caso aqui do Marcos, a coisa é tão evidente, né, que não é possível que juiz algum não perceba que foi uma oportunidade, né, desse sujeito ir para onde ele verdadeiramente queria ir, mas que ele não podia ir direto porque não se tratava da criação de um novo partido. Então, ele vai por ali e depois dali ele vai para lá. Bom, e a outra questão também, então, Marcos, respondendo a tua pergunta com relação a isso, eu, enfim, muito embora tenha sido dada a liminar, o efeito suspensivo, desculpa, que o Edilson referiu aqui, sabe, eu acho, sabe, que isso assim é de uma... Eu não acredito que não tenha sido porque o tribunal não compreendeu a manobra. Né? Isso aí só tem uma lei que ampara esse tipo de comportamento, é a lei do Gerson. É da esperteza, é da malandragem, e que isso fere a ética, isso fere, enfim, qualquer conceito mínimo de moralidade pública, né, na prática política. Isso tem que ser repudiado por qualquer tribunal. Então, eu não posso acreditar que enfim, ministro do TSE seja ingênuo a ponto de não ver isto. Né, de que, na verdade, o objetivo era driblar, né, a restrição que haveria ele migrar para o partido que ele queria ir e que ele usou essa janela, né, para poder, enfim, sair do partido. Espero e quero crer, eu não conheço, talvez você, Marcos, possa falar melhor, que as razões que informaram a concessão dessa tutela recursal suspensiva seja, o Ian estava me falando, não, por causa da prova, que não ficou provado, embora, né, enfim, em sede de tribunal superior, né, embora no caso não seja, quer dizer, recurso especial eleitoral, é um recurso ordinário, mas a gente sempre tem aquela ideia da súmula 7, né, de que em tribunais superiores nós não devemos ficar discutindo questão de fato, a gente tem que discutir matéria de direito. Né? Quer dizer, o papel dos tribunais superiores é exatamente a garantia e a aplicação em conformidade, né, com o sistema da norma jurídica infraconstitucional. Em matéria trabalhista, TST, naquilo que diz respeito da legislação do trabalho, em matéria, enfim, né, processo civil, processo penal, direito penal, né, o STJ, e em matéria eleitoral, o TSE. Não vão esses tribunais eles se servirem à instância revisora de matéria fática, que não teria sentido, então, ter esses tribunais, né, para essa finalidade que a Constituição atribui. Pois bem, então, eu, com relação a isso, quero crer que o tribunal tenha enxergado a malandragem e que esteja, enfim, não obstante atento a isto, né, esteja garantindo o efeito, enfim, suspensivo apenas por outra, quer dizer, por uma outra questão qualquer, que poderia ser processual, a garantia da ampla defesa do contraditório, e por esse motivo pode o tribunal aí, no exercício formalista, né, em excesso talvez, né, ele então reformar a decisão do TJ do DF. Bom, deixa eu ver aqui, trampolim... Bom, outra questão, Marcos, da aplicação desses conceitos, né, e dos efeitos da fidelidade partidária e da disciplina a integrantes do cargo executivo, eu não vejo distinção nenhuma. Né? A gente sabe que nós temos também na norma de introdução, né, na lei de introdução, que se aplica, enfim, né,
no direito não existe lacuna, né? E pode existir lacuna na lei, mas no direito não há lacuna, porque o direito ele se interpenetra, ele se intercomunica, ele se completa. Então, quando nós vamos fazer uma aplicação ou uma interpretação sistemática, nós vamos buscar, em determinadas situações de vazio legislativo, a complementação, buscando aquilo que o próprio sistema nos orienta, né, para preencher esse vazio. A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Isso está claramente na Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 3º, parágrafo 4º, isso está também no artigo 126 do Código de Processo Civil. O juiz não se escusa de sentenciar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Então, havendo lacuna ou obscuridade, ele vai decidir, segundo a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ora, se nós não temos, especificamente, em relação a integrantes de cargo executivo, uma resolução ou na lei orgânica dos partidos políticos que se refiram a eles, né? Ele refere a detentor de mandato parlamentar na Casa Legislativa e não de detentor de mandato executivo junto a um órgão de governo, junto a um determinado governo, mas é evidente que isto é uma dessas hipóteses de vazio, e que você vai fazer a interpretação e a aplicação preenchendo dentro do que o sistema orienta este vazio. Ora, por que um senador ou um deputado federal ou um deputado estadual não pode cometer ato de infidelidade partidária e um governador e um presidente da República pode? Quer dizer, por que um deputado estadual não pode se insurgir contra a orientação do partido e o governador governa contra o partido, contra o programa do partido e contra as diretrizes que são, e contra, às vezes, os próprios princípios defendidos por ele, né, na própria campanha eleitoral, expressando, né, e verbalizando os compromissos do partido na campanha eleitoral. Então, nisso eu acho que, embora a Lei 9.096 ela não se refira especificamente aos integrantes de cargo no Executivo, eu acho que se estende e se aplica, né, também numa compreensão e numa análise sistemática, vamos dizer assim, e preenchendo essas lacunas. Bom, acordo sobre mandato. Ora, acordo, isso é tal negócio, isso é quem não tem vendendo para quem não tem como comprar. Quer dizer, quem não tem como vender, vendendo para quem não tem como comprar. Porque o partido não é dono do mandato. O partido não pode, nem o outro. Quer dizer, eles não podem transigir, negociar sobre alguma coisa que não pertence a eles. O mandato que o partido detém, né, e é exercido através do parlamentar é conferido pelo povo. Quer dizer, o partido não pode negociar, olha, vamos fazer o seguinte, o DEM, vamos trocar aqui meia dúzia de deputados que eu tenho por um senador, então vamos... Gente, né, cargo eletivo, mandato eleitoral não é mercadoria de troca, isso não pode ser trocado e, consequentemente, isso não pode ser objeto de transação. Tá? Quer dizer, não tem determinados direitos que são indisponíveis. E aí, recorrendo novamente à legislação civil, o artigo 840 do Código Civil, ele veda a transação de direitos indisponíveis. Então, isso é um direito indisponível, não pode ser objeto de transação. Então, isso está aí. Foi feito um acordo. Primeiro, porque não deslegitima, porque uma vez que há a representação, né, ou o partido não faz, o Ministério Público pode. Então, o partido não representou, fez um acordo. Infeliz o partido que faz isso. Eu acho que esse partido deveria, né, se expor, né, à crítica pública, à crítica interna, se um dirigente em nome do partido faz um acordo desse. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui meia dúzia de deputados. Esses deputados estão velhos aqui, esses deputados não estão valendo muito, então eu dou esses deputados para você me dá esse senador novinho, porque esse senador... Imagina, isso é uma coisa... Enfim. Então, trata-se de direito disponível que não pode ser objeto de transação. Uma transação dessas não pode ser homologada, não pode ser reconhecida, não pode ser admitida em instância alguma. Eduardo fala sobre essa discussão, né, Eduardo, dos juízes que têm esse caráter permanente ou não, e a colocação que você faz, inclusive, o Ives, de certa forma, completa um pouco quando ele traz um exemplo do sistema americano. Né? Uma discussão que nós tivemos aqui no Brasil há algum tempo era da extinção da própria justiça eleitoral. Quer dizer, e o próprio Brizola várias vezes falou sobre isso, que talvez fosse melhor que não houvesse uma justiça eleitoral e que a eleição fosse dirigida pelos próprios partidos políticos. Quer dizer, os próprios partidos políticos que tivessem o controle, né, e a condução do processo político eleitoral. Né? Os partidos se organizariam, fariam, enfim, né, como
nós temos as comissões partidárias para tratar de vários assuntos eleitorais, então que os partidos políticos tratariam disso. E aí, o Ives, lá nos Estados Unidos, né, lá nós não temos uma justiça eleitoral. Quer dizer, quando uma demanda de natureza eleitoral se estabelece, ela é decidida e passando essas comissões, que são as comissões que tratam da eleição e dirigem a eleição, que são compostas pelos partidos, e lá são 2, tá? A justiça comum é que decide, vai para a justiça comum. Tá? Então, essa discussão, justiça eleitoral, vamos ter uma, né, perene, permanente, especializada e de juízes exclusivos e os cargos exclusivos, né, da justiça eleitoral especializados nessa questão, ou vamos acabar com a justiça eleitoral e, enfim, entregar isso aos partidos. Eu tenho um pouco de medo, né, de acabar com a justiça eleitoral diante do nível ainda que nós, de imaturidade política que nós temos. Né? Então, eu ainda, apesar de termos, quer dizer, um judiciário, né, carente em vários, enfim, em vários segmentos, em vários setores da sua atuação, eu ainda prefiro o judiciário dentro dessa ideia de que é um agente isento e alheio ao processo, que não tem interesse no processo, senão a condução lisa dele, de acordo, enfim, com as normas de aplicação. Coisa que os membros, é um partido mais forte, teria muito mais força na composição de uma comissão dessas aí, para, enfim, até levar com ele outros partidos, de modo a que as decisões sejam... Imagina uma coligação, né, que tenha, né, 25 partidos e um outro partido pequeno e isolado, né, numa disputa eleitoral. Como é que isso vai ser? Vai ser um negócio complicado se não tivermos a justiça eleitoral. Então, eu ainda prefiro, né, uma justiça eleitoral e uma justiça eleitoral que se aprimore e que se especialize e que seja exclusiva. De fato, me preocupa essa questão desses juízes ciganos, mambembes, que ora estão aqui, ora estão ali. O que acontece é que eles nunca estão aqui e nunca estão lá. Em período eleitoral, não funciona a vara de origem porque está na eleição. Né? E em período comum, ou às vésperas de eleição, não funciona, quer dizer, antes de eleição, não funciona o eleitoral porque ele tem as funções na vara e não está lá todo dia, e é o escrivão mesmo que dá a sentença, que ele telefone, então tá, enfim. Então, eu acho que o melhor ainda é uma justiça aprimorada, exclusiva e especializada. Bom, e a questão da justa causa para expulsão. De fato, né, isso é o que você falou, é uma coisa até idiosincrática. Né? Por quê? Porque, ora, não há nada mais agudo e mais intenso do que, né, a indisciplina. Nós temos um caso dentro do PDT que nós refletimos muito, enfim, um belíssimo, com a dúvida não posso deixar de reconhecer, sabe, um belíssimo parlamentar, uma pessoa que construiu a história dele dentro do partido, mas por alguma razão, e alguma razão onde os aspectos pessoais, né, eles se sobrepuseram à questão política e à questão institucional, ele se tornou, sabe, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa rude, uma pessoa pesada, né? E se insurgindo contra tudo e contra todos. Ele ia para a tribuna da Casa Legislativa, que ele fazia parte, falar mal de todo mundo. Falava mal dos colegas, falava mal, enfim, da direção do partido, falava mal da militância do partido. É uma coisa triste de ver uma pessoa com aquele passado e com aquela história, né, ele assumir esse papel. E tudo, então, foi instaurado o procedimento, né, ético e tal, e tudo caminhava para a expulsão. Eu ficava com o coração cortado, até dizia para a Mara, que tal conversar, que tal... E, de fato, depois eu vi que não tinha... Aquela ruptura, né, era definitiva, aquela fratura era, assim, incorrigível. E a tendência natural seria a saída dele do partido de uma forma ou de outra. Né? E as coisas caminhavam para a expulsão. Mas ele acabou deixando o partido. Ora, eu assim, fazendo um paralelo, né, não está errada essa posição de que a renúncia do Vargas, embora a renúncia é um ato unilateral, né, que ele tem o direito de renunciar. Ele pode renunciar, não tem problema nenhum. Ele deixa de ser deputado, deixa. Mas os efeitos da renúncia não se operam se já está instaurado o processo. É o que está claramente na Constituição Federal. A assessoria do Senado e a assessoria da Câmara, quando soprou, né, aliás, do Senado, quando soprou para o Renan, o senador, a regra é essa.
Não, ele tem o direito de renunciar? Tem o direito de renunciar, não tem dúvida disso. Mas uma vez instaurado o procedimento, né, a renúncia não opera o efeito. Quer dizer, não opera o efeito de inibir o desfecho do processo e a aplicação de uma punição qualquer no que diz respeito à atividade parlamentar vai ficar inócua porque ele renunciou. E aí a renúncia produz efeito. Mas para daquela decisão produzir efeito no sentido da inelegibilidade, não fosse a lei complementar suficiente agora por conta da correção desse vazio para isso, mas era necessário sim, e a Constituição fala isso, o pronunciamento da comissão e da Casa Legislativa, mesmo que ele tivesse renunciado para efeito de estabelecer uma inelegibilidade. Então vamos lá, então vamos terminar aqui que eu já estou... Eu sendo comissão provisória, não tendo conselho de ética, qual o caminhamento? Não, não, olha só, eu defendo, e tenho falado isso com o nosso presidente, eu defendo uma reforma do Estatuto do PDT. Nós estamos precisando, e já apontei várias situações que resultaram, inclusive, em processos lá no Rio de Janeiro, né? Toda véspera de convenção, e aqui em Brasília também, toda véspera de convenção, né, a gente fica, né, Mara, aqui num plantão, esperando as ações que vão ser ajuizadas para, né, objetar a realização da convenção. Mas tem questões que são, sabe, assim, uma época, o Brizola, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, nós tínhamos uma configuração um pouco complexa, que nós tínhamos os diretórios zonais e os delegados zonais, o diretório municipal, né? E aí a compreensão disso pela justiça eleitoral era horrível. Eles faziam uma leitura disso aí sem entender que aonde houvesse o diretório municipal, não haveria diretório zonal, porque a história do PDT no Rio de Janeiro era assim. O Rio de Janeiro, por ser a sede do partido, por ser uma cidade, enfim, com características metropolitanas, ele tinha os diretórios zonais fazendo as vezes de diretório municipal, porque Bangu tinha muito mais habitante, por exemplo, né, do que Petrópolis. Então, eram bairros que eram bairros-cidade. Então, a ideia era essa. No Rio de Janeiro, nós teríamos os diretórios zonais. E os delegados zonais votavam na convenção municipal. Não, eles lá estavam entendendo que os delegados zonais votavam na convenção estadual. E por aí vai. Então, N coisas que são defeitos do Estatuto que a gente precisa corrigir, até para evitar, né, esta alha de incerteza que nos leva, às vezes, a chegar às vésperas de uma convenção, o juiz dá uma liminar, a gente vai ao tribunal, derruba a liminar e fica todo mundo esperando para ver se vai ter convenção ou não. Isso aconteceu lá no Rio várias vezes e em outros lugares também. Então, precisamos fazer uma reforma do Estatuto. Agora, especificamente quanto a essa questão, veja, não é tribunal de exceção. Não é um tribunal, quer dizer, de exceção, porque, embora o Estatuto ele não tenha né, um diretório constituído, e esse diretório, junto com ele, constituído uma comissão de ética, e você cai num vazio, né, existem instâncias, inclusive até nas situações de omissão do próprio Estatuto, em que você tem a possibilidade de atos virem da executiva, né, nas suas respectivas instâncias. Se não tem diretório regional, então a nacional pode, por ato, suprir, né, diante de uma situação casuística, esse vazio do Estatuto, né, e até criar, né, uma comissão a despeito, uma comissão de ética a despeito de não ter uma comissão ou um diretório regional constituído. E isso tem acontecido no PDT em várias situações, aonde a gente, conversando com o Lupe, olha, é possível preencher esses vazios usando o que o próprio Estatuto permite, né? Quer dizer, a própria Executiva Nacional tem essa possibilidade de estabelecer normas por resoluções que venham a, enfim, suprir essas, enfim, omissões do Estatuto. Mas eu acho que o ideal mesmo, viu, o Eduardo, o ideal é uma reforma do Estatuto do PDT para ficar bonito, sabe? Para ficar... Nós somos bons nisso. Sabe, como você falou, o PDT foi o primeiro partido a ter no seu estatuto um capítulo tratando da questão da disciplina e da fidelidade partidária, né, que os outros não tinham. Então, nós somos, isso aí para nós é mole. É só a direção do partido sinalizar e nós até já temos uma minuta disso aí, né? É só a direção autorizar, a gente apresenta um anteprojeto, discute isso com todos os diretórios e a gente vai ter um estatuto atual, perfeito e completo. Deixa eu ver aqui, o que mais aqui? Migração, como proteger migração partidária. Paulo. Então, Paulo, olha só, a gente não tem como impedir da pessoa, enfim, mudar de partido. A questão não é essa, mudar de partido pode. Em algumas situações é até bom.
né, que o sujeito saia. Pois, se já cogitou, né, de deixar o partido, então é porque os vínculos e os laços de afinidade, de identidade, já estão vulnerados. Então, às vezes, é melhor que vá embora. Para nós não interessa. Se o sujeito não me ama mais, então seja feliz nos braços de outro, não tem problema nenhum. Mas vai com a roupa do corpo, vai com aquilo que te pertence, não leva o que é meu. Né? Então, acho que a questão é essa. Evitar, não tem como evitar. Agora, na perspectiva política e não jurídica, o que eu acho, sim, né, que o partido precisa. E isto, enfim, né, é natural em qualquer instância da atividade da vida humana, que se faça periodicamente reflexões, críticas sobre o que está certo, o que está errado. E acho que o PDT não está infenso a essas, enfim, avaliações. Isso é saudável, é natural, isto renova, isto recompõe, e isto é o que pode fazer com que o PDT perca, né, como vem perdendo, né, alguns bons integrantes. Os maus não, esses aí já vão tarde. Mas aqueles que são bons e que saem, né, porque tem um sentimento de desencontro ideológico do programa do partido com as suas ações, então talvez para esses a gente tenha que fazer uma reflexão e ver o que está acontecendo, onde nós estamos errando e corrigir. Esse é o caminho, porque impedir, enfim, da pessoa sair do partido não tem como, pelo princípio estampado no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, que é o da liberdade associativa.